Você já ouviu falar da repescagem no exame de ordem? Ou, como consta nos editais e na comunicação da OAB, do reaproveitamento da primeira fase? Não? Sim, mas mesmo assim tem dúvida? Tudo sobre a repescagem nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, roda a vinheta e vamos lá! Olá, futuro advogado! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Curso Prova da Ordem. Professor Lucas Ávila aqui mais uma vez com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica por aqui. E já deixa aí também o seu gostei para não esquecer no final do vídeo, tá bom? Repescagem ou reaproveitamento da primeira fase no exame de ordem. O que é isso? Edição após edição, embora já faça muitos anos que esse instituto está presente no certame, há pessoas com dúvidas sobre o que é essa repescagem, o que é esse reaproveitamento. E para sanar todas as dúvidas, nós vamos começar do começo. A repescagem no exame de ordem surgiu desde a 12ª edição do exame de ordem unificado, quando a OAB publicou o provimento número 156 de 2013, que além da inclusão do reaproveitamento, também trouxe a possibilidade de que os examinandos que estão no último ano do curso ou que estão no 9º ou no 10º semestre possam se submeter ao exame de ordem. De maneira resumida, a repescagem, o reaproveitamento, significa o seguinte: você vai lá, faz a primeira fase do exame de ordem e passa. Ok, passou na primeira fase, show de bola. Aí estuda ali para a segunda fase, vai lá na segunda fase e reprova. Quando você reprova na segunda fase do exame de ordem, você pode utilizar a repescagem no exame de ordem exatamente subsequente à realização da segunda fase. Então você fez a primeira fase, fez a segunda fase. No próximo exame de ordem, se você reprovou na segunda fase, você pode fazer uso da repescagem. E o que você ganha com isso? Você pode pular a próxima primeira fase e fazer direto a segunda fase, reaproveitando, e daí que vem o nome, né? Reaproveitando o seu resultado da primeira fase anterior, a sua aprovação na primeira fase do exame de ordem que passou. Mas essa inscrição na repescagem não é automática, tá? Você deve realizar uma nova inscrição no edital específico da repescagem. Então a OAB vai divulgar o edital normal, né, para que todo mundo possa escrever na próxima primeira fase do exame de ordem que você reprovou na segunda fase anterior. Sai esse edital normal com todas as regras gerais daquela prova. E depois sai um edital suplementar em data diferente, tá? Então temos o primeiro edital, você deve aguardar o edital suplementar e esse edital é que vai trazer o regramento e as datas de inscrição da repescagem, tá? Então não é automático, você deve fazer uma nova inscrição, que não é a inscrição convencional, mas sim a inscrição com base nesse edital suplementar que é divulgado pela OAB em outra data. O valor de inscrição da repescagem é de 50% do valor da inscrição da primeira fase. Então vamos supor aí, hoje, a inscrição é R$ 260. Qual será o valor de inscrição da repescagem? R$ 130. Você pode realizar o pedido de isenção normalmente, tá? Você que fazia o pedido de isenção da taxa de inscrição, no Instituto da Repescagem, você também vai poder fazer o pedido de isenção dessa taxa. E aproveitando que a gente está falando de inscrição, queria destacar um ponto bastante importante que pega um monte de gente de surpresa, que é a data de vencimento do pagamento do boleto quando ele cai no final de semana. Na vida normal de pagar boletos e estudar, sempre que um boleto cai com a data do vencimento no final de semana, como é que funciona? Você tem até o próximo dia útil para pagar, certo? No exame de ordem, seja no edital complementar da repescagem ou na inscrição convencional,
Se o vencimento cai no final de semana, você tem que antecipar o pagamento. Então vamos supor que cai no domingo. Então você tem que pagar na sexta-feira. Então fiquem atentos a isso. Isso consta no edital e é muito importante que você observe para validar a sua inscrição, tá bom? E agora eu vou responder algumas perguntas que são comuns sobre a repescagem, tá bom? A primeira delas é: eu posso trocar a disciplina da segunda fase na hora de me inscrever para a repescagem? A resposta é sim. Então, se você escolheu, por exemplo, direito do trabalho na prova anterior, que você reprovou na segunda fase, agora você quer trocar para direito civil na próxima prova, na repescagem, pode trocar. Como que você vai fazer isso? Você vai ter no ato da inscrição da repescagem a possibilidade de atualizar os seus dados cadastrais da inscrição, inclusive trocar a cidade que você realizaria a prova, a cidade, e também alterar a área jurídica que você escolheu para a prova prática profissional. Então, sim, pode trocar a área da segunda fase na repescagem. E ainda sobre alterações, eu posso alterar o estado em que eu quero fazer a prova, né? Eu falei anteriormente que dá para alterar a cidade dentro do mesmo estado, né? E a área jurídica. Ok, mas e o estado? Eu estou no Rio Grande do Sul e agora eu quero fazer essa repescagem no Rio de Janeiro. Eu posso alterar o estado que eu vou fazer a prova? A resposta é sim. No entanto, você deverá formalizar esse pedido à coordenação do exame de ordem, que irá analisar o seu pedido e poderá deferir ou não o seu pedido de alteração do estado. Então, precisa ficar bastante atento a esse detalhe, tá? No edital complementar da repescagem vai dizer direitinho qual é o prazo para você enviar esse formulário, tá? É tudo feito através do site oficial, no mesmo local onde você vai realizar a inscrição, vai ter lá o link específico para isso. Você envia o formulário, eles vão apreciar, poderão deferir ou indeferir, tá? Tem que ser fundamentado e vai caber então à Coordenação Nacional do Exame de Ordem avaliar se sim ou se não. Outra pergunta bastante recorrente: passei na primeira fase e não fui na segunda fase. Eu tenho direito à repescagem? A resposta é sim. Se você passa na primeira fase e não comparece na segunda fase, você vai acontecer o que contigo? Tu vai reprovar, certo? Se você reprovou pela ausência, né, você não estava presente, você vai poder fazer a próxima segunda fase utilizando a repescagem. Mas aí surge outra pergunta. Eu não compareci na segunda fase da repescagem. Olha só o cenário, presta atenção. Fez a primeira fase, reprovou ou foi ausente na segunda fase. Você tem direito à repescagem, certo? Mas aí você não faz uso da repescagem ou não comparece, ou se inscreve na repescagem e não comparece na prova dessa segunda fase exatamente subsequente. Nesse caso, você perde tudo e vai ter que fazer novamente a primeira fase. Então, prestem bastante atenção nisso. E agora, para fechar o nosso vídeo sobre repescagem, eu vou responder a seguinte pergunta. Presta atenção aqui. Eu posso fazer a primeira fase do exame de ordem, mesmo tendo direito à repescagem? A resposta é sim. Mas presta bastante atenção para entender isso, tá? Vou explicar para você que está se perguntando o que eu estou falando. Presta atenção aqui. Você faz a primeira fase, certo? Passa, faz a segunda fase, reprova. Qual é o próximo passo? Nós vamos ter uma próxima primeira fase e a segunda fase que você utilizaria a repescagem, ok? Você tem duas opções nesse caso. Ou você não faz a primeira fase, nem se inscreve nem nada, espera o edital complementar e faz direto a segunda fase, que é o normal. Ou você também pode se inscrever para a próxima primeira fase, fazer a próxima primeira fase. Se você reprovar, você vai ter a segunda fase para fazer utilizando a repescagem. Ou,
Se você passa nessa próxima primeira fase que você se inscreveu, você ganha uma sobrevida, você ganha um bônus de repescagem. Porque se você faz a primeira fase e passa, o que acontece? Você ganha direito a fazer aquela segunda fase daquela edição, certo? Aí vamos supor que você vai lá e reprova naquela segunda fase. Você não utilizou a sua repescagem. Mas você, quando aprovou nessa outra primeira fase, você ganhou uma repescagem. Então você faz aquela segunda fase. Se você passar, show de bola, aprovado no exame de ordem. Mas se você reprovar, você vai ter a repescagem de novo para fazer na próxima edição. E você pode repetir isso, você pode se inscrever para a primeira fase de novo, para ver se passa. Se passou, você ganha direito a fazer a segunda fase e fica com um bônus de repescagem, digamos assim, né? Uma vida extra. E caso você reprove, você vai queimar sua repescagem então e vai fazer a segunda fase. Claro que para isso você vai ter que pagar as 2 inscrições. Vai ter que pagar a inscrição da próxima primeira fase, caso você queira. E se você for fazer uso da repescagem, vai ter que pagar a taxa de inscrição do edital complementar também. Tá bom? Então presta bastante atenção nisso. Se você decidir fazer uso disso, olha direitinho os prazos de pagamento dos boletos e de inscrição, porque o prazo de inscrição é uma coisa e o prazo para o pagamento do boleto é outro. Às vezes você pode esperar para ver qual vai ser o resultado, se vale a pena pagar ou não, tá? Então presta bastante atenção nisso. E se você tiver qualquer dúvida, que você pode fazer, entrar em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a entender direitinho como é que funciona isso, para que você não cometa nenhum erro e acabe perdendo a repescagem ou alguma coisa do tipo, tá bom? E por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre repescagem. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda bastante a divulgar o vídeo e também a entender se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, para que a gente faça ainda mais vídeos. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Deixe aí o seu comentário com a sua participação, com a sua crítica, com a sua dúvida, com a sua sugestão de conteúdo aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí que você conhece, que estão fazendo o exame de ordem, que estão estudando para essa prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.